Muito bem, retornamos nesse segundo bloco, também como convidada, uma advogada. A doutora Alessandra está aqui em Joinville e ela, pela experiência que ela tem de Brasília durante muito tempo, nós vamos falar sobre isso, ela é especializada em parceria público-privada, que eu considero o caminho natural para as prefeituras. Inclusive, hoje nós temos aqui em Joinville, algumas, são poucas, e esse número tende a aumentar, porque o prefeito é um defensor, e não poderia deixar de ser diferente, de participação público-privada, ou seja, empresas privadas na administração pública. Doutora Alessandra, como é que está, vamos falar primeiro a nível nacional, está avançando nos governos dos estados, nas prefeituras, esse projeto da parceria público-privada, acabando com aquela participação direta do estado, da prefeitura, no serviço público. Por exemplo, até pouco tempo atrás, lixeiro, esses garis, todos eram servidores públicos com carteira assinada da prefeitura. Depois, no governo Tebaldi, foi feita a concessão para uma empresa privada e que passou a funcionar e está até hoje, que é a empresa Ambiental Engenharia. Reitero, esse modelo está avançando bastante no Brasil, pela sua experiência de alguns anos lá em Brasília, agora está trabalhando aqui em Joinville, mas essa visão a nível nacional, ela tem aumentado? Boa noite e obrigado por aceitar o convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade da participação. Realmente há uma tendência do Estado como um todo, não apenas dos municípios, mas tanto da União, estados e municípios, avançarem com as parcerias público-privadas, até por uma questão orçamentária, né? A demanda social por serviços de melhor qualidade, e não só de serviços de melhor qualidade, mas de serviços antes nem pensados, como Wi-Fi público, né? São questões que fazem com que o Estado tenha que se haver com o atendimento dessa demanda populacional e, diante de tudo aquilo que já é necessário se cuidar, a parceria público-privada é a solução para que o Estado tenha um pouco mais de eficiência na resposta à população e realmente a gente vê uma tendência de aumento e Joinville, graças a Deus, está avançando nesse aspecto também. Graças a Deus e para o bem da população. Vamos agora a um perfil da doutora Alessandra. Nasceu em Joinville e esteve muito tempo em Brasília, agora está retornando. Qual é a sua atividade atual aqui na cidade de Joinville como advogada? A minha atuação em Brasília e aqui, eu fui convidada pelo escritório Hager, Sands e Rossi para montar a área justamente de relações governamentais do escritório, que é uma área que tem como viés e tem mudado muito as características da advocacia mesmo, que é uma interlocução mais qualificada entre o poder público e a iniciativa privada, né? Muitas vezes o poder público toma medidas e legisla sobre questões sem pensar sobre o impacto delas na indústria e naquele que efetivamente atua, né? Então, a área de relações governamentais, que é a área que eu estou montando e gerindo lá no Hager, Sands e Rossi, é uma área que tem justamente como principal papel a avaliação das políticas públicas e, na medida do possível, a contribuição para que essas políticas públicas realmente repercutam naquela necessidade e naquilo que a população mais precisa. Bom, certamente a senhora já deve ter tomado conhecimento de leis aprovadas lá na Câmara e da intenção da atual administração, do prefeito Adriano Silva, de implantar PPPs aqui na cidade. Qual a sua avaliação dessas já anunciadas aqui em Joinville pela prefeitura? Eu fiquei muito surpresa com a minha chegada aqui, que estava tramitando justamente esse projeto de lei, o 226, na Câmara de Vereadores e, recentemente, o prefeito sancionou. É um grande avanço, principalmente para as áreas em que ele já sinalizou de que vão ser realizadas, inclusive os projetos já estão
com algum grau de avanço, que é na área de iluminação pública e Wi-Fi pública, né? Hoje, em tempos de pandemia, a necessidade de cada vez mais a população ter acesso à informação, e isso traz transparência para todos nós que acessamos redes e conseguimos nos conectar com as notícias. Eu acho que são fundamentais. O prefeito está realmente com esse projeto avançando para a melhoria na qualidade de vida do atendimento do morador, da população de Joinville. Iluminação pública é fundamental, né? O Wi-Fi e outras propostas que ele está pensando já também, construção de um centro administrativo. Eu acho que é o futuro de Joinville, e Joinville sai na frente com essa possibilidade. Como é que seria essa PPP no Wi-Fi? Estamos às vésperas, como diria Shakespeare, estamos nos umbrais do 5G. Como é que vai ser feita isso? Como é feita essa proposta? Como é que ela está sendo formatada? É uma proposta em que a gente teria aquilo que a gente chama de parceria público-privada administrativa, né? Pode ser que o prefeito avance nessa, porque a gente tem duas modalidades, a participada e a administrativa. Aquela com participação do usuário é mais difícil para a questão do Wi-Fi, como é o caso da iluminação pública. Deve ser mais o viés dessa em que o governo paga só ele para a empresa privada que vai fornecer o Wi-Fi para o usuário, né? A patrocinada, aqui é difícil como é que a gente cobraria do usuário, né? Teria que ter toda uma logística. Sim. Mas eu acho que o avanço aqui, e ele está seguindo, nesse caso, o modelo de países desenvolvidos, em que o poder público arca com a disponibilização do Wi-Fi, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, para a população, e isso acessa, inclusive, a população carente, que muitas vezes não tem recursos próprios. É uma contribuição do Estado para a população de um modo geral. Bom, tem uma novidade que também está sendo estudada aqui em Joinville, que é a participação da parceria público-privada em escolas, na rede municipal de ensino. Como é que seria feita, como é que é esse modelo, doutora? No caso da parceria público-privada nas escolas, lembrando que o ensino público é uma prerrogativa do Estado e é ele que tem que fornecer os profissionais, inclusive, a parceria público-privada poderia se dar com o parceiro público fornecendo os professores, né, e o parceiro privado construiria as escolas e faria toda a gestão da escola naquilo que não diga respeito à parte pedagógica, né? Então, também é uma possibilidade, e aí a gente consegue avançar na construção das escolas, atender melhor essa demanda da população, atende melhor as crianças, e o poder público se preocupa apenas com o fornecimento dos professores. Bom, nesse modelo de escola, os professores seriam vinculados à Secretaria da Educação do município, assim como a diretora de ensino, que vai implementar a política educacional do Estado, do município. Agora, a disciplina, a limpeza, outros trabalhos que não fazem parte da pedagogia, elas seriam mantidas por essa empresa parceira. Isso diminuiria também a folha de pagamento do município, porque essa terceirização, obviamente, ela absorveria tarefas e funções de funcionários para ele. Como, por exemplo, o hospital infantil, que hoje não tem poucos, deve ter um ou dois nomeados pelo município, pelo Estado, mas os outros todos são contratados pela organização social. E lá começou do zero, não precisou contratar servidores públicos. Como é que é essa relação de diminuição da folha de pagamento, diminuição do número de servidores públicos com a parceria público-privada, doutora? A vantagem dessa gestão privada das escolas, por exemplo, é que não seriam apenas a diminuição não seria só dos funcionários. Essa realmente seria, porque aí o Estado não precisaria, o município não precisaria estar remunerando o faxineiro, o pessoal da manutenção. Por quê?
Queimou uma lâmpada, a própria empresa privada responsável pela gestão da escola já faria todas as substituições. Inclusive, isso pode estar previsto no contrato dessa parceria público-privada. Né? Hoje então, tem a lei da licitação, né? Para o conserto do mercado de ar-condicionado. Exatamente. Então, seria uma licitação única em que se forneceria a construção da escola, por exemplo, a manutenção predial, a manutenção da limpeza, tudo aquilo, e isso é economia para o município, né? Que não precisaria, é uma economia não só financeira como de tempo, porque hoje se queima uma lâmpada, abre-se uma licitação para comprar a lâmpada, depois abre uma licitação para comprar concreto porque a parede trincou. Então essa manutenção já estaria incluída nesses contratos, o que facilitaria na agilidade da prestação do serviço, inclusive na redução dos custos que já estariam previstos no contrato. A senhora acredita, pela sua experiência, que essa participação público-privada vá também ser predominante na área da saúde? Eu digo porque o Hospital São José, há um projeto, inclusive no plano de governo do atual prefeito, que o hospital seria administrado ou por uma organização social, ou entidade sem fins lucrativos, ou até mesmo por outra maneira. É possível avançar na saúde? É possível, sim. Brasília, por exemplo, já avançou. Nós tínhamos lá temos um hospital referência, que é o hospital de base, e o governador tomou a iniciativa de justamente organizar esse novo modelo de gestão para a saúde e que tem tido sucesso, né? Na verdade, o segredo da parceria público-privada, o sucesso dela está na capacidade do poder público de fiscalizar se aquilo que ele contratou está sendo executado, né? E fazendo isso, qualquer área no qual se atue com a parceria público-privada, a chance de sucesso é muito grande. Eu tenho dito nos órgãos de comunicação que eu atuo, na Rádio Colom AM, também na minha coluna no portal Via Direta, que se não for o atual prefeito, será o seguinte, e se não for o seguinte, será o seu sucessor. Não é possível o município ter esse modelo de hospital municipal, com servidores públicos, 99% de servidores públicos, vamos tirar aqui os cargos comissionados. Isso, além de ser muito oneroso para os cofres públicos, ele compromete o serviço, o trabalho que é oferecido ao contribuinte. Por exemplo, no Hospital São José, estraga um ar-condicionado, tem que fazer licitação. Já aconteceu isso, de ficar 3 meses, parado, porque a licitação tem que licitar quem conserta, empresas. E numa parceria público-privada, que é o nosso assunto, basta um telefonema do diretor para fazer 3 orçamentos. E aquele que ser considerado melhor é chamado e no dia seguinte está consertado. É um problema de eficiência do serviço público que é muito lento, muito demorado em função desta lei, das leis das licitações. A sua experiência lá em Brasília, essa lei tem sido modificada, ela tem sido aperfeiçoada para não engessar o serviço público, doutora? Ela, na verdade, ela já veio como uma evolução da tradicional lei de licitações, a 8666, ela veio como um reforço na agilidade do processo, né? Na época da Copa, nós tivemos aí uma outra legislação, digamos que aperfeiçoando, que foi a lei do regime diferenciado de contratações, que tentou trazer também mais agilidade, até pelas urgências da época da Copa. Mas são legislações que o tempo todo têm sido aperfeiçoadas, porque uma vez feitas, colocadas em prática, a realidade muitas vezes mostra que não foi ágil o suficiente, né? Mas há sempre uma preocupação do legislador em trazer 2 questões que são muito importantes. Uma é a agilidade na prestação do serviço público e a outra é criar mecanismos também que evitem corrupção, né? Que é a nossa maior preocupação ao fim e ao cabo, né? Muito bem. Por falar em corrupção, esse será o nosso próximo assunto. Nós estamos gravando esse programa no dia 9 de dezembro, que é um dia de lembrar
sobre corrupção. E ela está presente em várias áreas e também em todos os países. Não existe um país que pode se dizer imune à corrupção. Muito obrigado, doutora. Boas-vindas a Joinville, sua cidade natal, e sucesso nessa nova missão lá no escritório de advocacia. Obrigada, eu que agradeço a participação e estamos à disposição. Hager, Santos e Rossi à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Ok, vamos ao intervalo e retornamos, vamos conversar sobre esse dia 9 de dezembro e a corrupção. Já voltamos.